Esta é a aula número 20 do curso de Estrutura de Dados. Nessa aula abordaremos o tema de árvores binárias de busca. Inicialmente, veremos conceitos básicos de busca, como utilizar árvores binárias para resolver o problema de busca. Em seguida, vamos estudar algoritmos de busca e inserção. E, finalmente, vamos ver os conceitos de caminho interno e externo de uma árvore binária e sua aplicação no problema de busca. Bem, o que é o problema de busca? Imaginem que vocês têm um arquivo e esse arquivo se compõe de elementos, digamos, documentos ou registros. O nome técnico, no caso, é registros, né? Bem, suponha que você tenha um arquivo com registros e você queira localizar um dos registros no arquivo. Para que isso possa ser feito, é necessário que cada registro tenha um identificador. Bem, nós vamos denominar esse identificador de chave daquele registro. E o problema de busca consiste no seguinte: suponha que você tenha um arquivo, nesse arquivo você quer localizar um dos elementos, ou seja, um dos registros daquele arquivo. Então, tecnicamente, o problema é o seguinte: dado um conjunto S de elementos esses denominados chaves, que vão desde S1 até Tsn, eu dou um valor x e eu quero saber se o elemento x pertence ao conjunto S. Em caso positivo, eu quero saber aonde que ele está em S. Em caso negativo, eu quero que o meu algoritmo responda o seguinte: olha, o x não pertence a S. Bem, o que nós desejamos fazer é o seguinte: é conseguir uma estrutura de dados que seja capaz de, digamos, formalizar e modelar esse problema. Bem, nós vamos resolver esse problema através de árvores binárias, que nesse caso vão ser denominadas de árvores binárias de busca. Para tal, nós vamos utilizar largamente o conceito de árvores binárias que foi estudado nas duas últimas aulas. Bem, no nosso caso, nós vamos utilizar uma árvore binária T com n nós, onde n é o número de chaves que eu tenho. Cada chave nós vamos denominar desde S1 até Sn. Vamos denominar de x sempre a chave desejada, ou seja, a chave que eu quero procurar no meu conjunto, no caso, não estou mais chamando de arquivo, tecnicamente vamos chamar de conjunto. E no caso, eu tenho que assumir o seguinte: na minha árvore binária de busca, cada nó da minha árvore binária de busca vai corresponder a uma chave do meu conjunto. Então, essa árvore binária, para nós, eu vou denominá-la de árvore binária de busca, e se eu tenho n nós, n é o número de chaves. Então, cada chave eu vou localizar exatamente num dos nós. Bem, como estruturar a árvore? Como é que eu vou arrumar essa árvore? Eu vou arrumar da seguinte maneira: eu tenho que arrumar um jeito tal em que seja simples de eu acessar essa chave e tentar localizar aquela chave que eu desejo. Então eu vou assumir o seguinte: bem, eu vou estruturar a árvore de tal maneira que, se eu tenho um certo nó aqui, tá? Se eu tenho um certo nó que contém uma certa chave essa que eu vou chamar de V é o nó, e o rótulo do nó, que vai corresponder à chave, eu vou chamar de R de V. Bom, muito bem. Então, todas as chaves que pertencem à subárvore, cuja raiz é V, e que sejam menores do que V, estão na subárvore esquerda de V. E todas elas que sejam maiores do que V, estão na subárvore direita de V. Essa figura, esse desenho dessa tela, ilustra o caso. Eu tenho ali uma subárvore cuja raiz é V, e eu tenho duas subárvores que são as subárvores de raiz V. Bem, uma denominada V1 e outra denominada V2. Então, todo mundo que está em V1
tem que ser menor do que V. E todo mundo que está em V2 tem que ser maior do que V. Uma árvore binária estruturada dessa maneira denomina-se árvore binária de busca. Vamos ver um exemplo. Aqui eu tenho um exemplo com 7 chaves de 1 até 7. Observem a árvore da esquerda. Bem, a raiz é 3. Todo mundo que é menor do que 3 está à esquerda de 3. De fato, 1 e 2. Todo mundo que é maior do que 3 está à direita de V. De fato, 7, 5, 4, 6. E essa propriedade não vale unicamente para a raiz. Tem que valer para qualquer nó. Então, por exemplo, se eu pegar o nó 7, todo mundo que está à esquerda de V tem que ser menor do que 7. Quem está à esquerda de V, no caso 7, quem está à esquerda de 7, 5, 4 e 6. Todo mundo que está à direita de 7 tem que ser maior do que 7. Ora, à direita de 7 não há ninguém. Então está satisfeito de qualquer maneira. Na subárvore localizada na parte direita dessa tela, a propriedade se verifica também. Então ambas são árvores binárias de busca. Se por acaso essa propriedade não se verificar, então a minha árvore binária não será uma árvore binária de busca. Bem, árvores binárias de busca, elas serão utilizadas para eu resolver o problema de busca. O que eu vou fazer? O meu objetivo é, como já disse, dado o nó x, eu tentar localizar o nó x na minha árvore. Dado uma chave x, eu quero localizar a chave x na minha árvore. E daí, se por acaso eu encontrar, eu vou dizer o seguinte, olha, a chave x na minha árvore binária de busca é igual a chave S índice J, e eu sei aonde que se localiza J. E caso não esteja, o algoritmo vai dizer, olha, x não está na árvore. O objetivo, no caso, o método, será o seguinte, vou percorrer a árvore de cima para baixo, desde a raiz até eu poder responder a pergunta, x está na árvore, sim ou não? Bem, o método é o seguinte, o método é bastante simples. Bem, no passo inicial eu vou considerar a raiz da árvore. No passo geral, eu vou fazer o seguinte, seja V o nó que eu estou no momento. Então, eu vou percorrer a árvore desde a raiz até um certo nó. X é o nó desejado. O que eu vou fazer? Se eu estou num certo nó V, o que eu vou fazer? Eu vou comparar X com V. Bem, se o X for igual a V, eu vou dizer, epa, encontrei. Para por aí. E eu vou dar o índice eu vou dar a posição onde o V se encontra na árvore. Caso o X seja diferente do V, eu vou comparar o X com V para saber se o X é menor ou é maior. Se o X for menor, se ele está na árvore, ele só pode estar à esquerda de V, então. Aí eu vou agora, eu saio de V e vou para a esquerda. Se o X for maior, eu vou sair de V e ir para a direita de V. Caso, porém, o X, digamos, seja menor do que V, mas a esquerda de V esteja vazia, seja uma subárvore vazio, então significa que eu tenho elementos agora para afirmar que o X não pertence a V. Então, a busca sem sucesso ou insucesso vai ser sempre sinalizada quando eu atingir alguma subárvore vazia. Caso o X esteja localizado em V, então eu vou dizer que a minha busca foi com sucesso. Analogamente, se por acaso o X for maior do que V e a subárvore direita de V for vazia, eu vou parar por aí, porque eu não posso caminhar para um lugar vazio, e vou dizer que a minha chave não se localiza na árvore, portanto a busca foi sem sucesso. Vamos ilustrar esse método através desse exemplo. Eu tenho, digamos, no canto superior esquerdo, é dado uma árvore com 7 nós e uma chave
específica que eu quero localizar na árvore, que é x igual a 5. Eu começo sempre pela raiz, eu comparo 5 com 2, 5 é maior. Então eu vou para quem? Para a direita. Eu indo para a direita, eu cheguei ao 7, comparo 5 com 7, 5 é menor. Então eu vou para a esquerda, cheguei no 3. Estou no 3, comparo 5 com 3, 5 é maior. Então eu indo para a direita, localizei um nó, que é exatamente o 5. Quando eu comparo o x com 5, a igualdade se verifica, eu paro o algoritmo e falei, encontrei. Está localizado aquela chave que eu desejava. Vamos ilustrar essa busca com uma animação. Nós temos o exemplo da tela anterior. Comecei com 2, 7, vou para a esquerda 3, vou para a direita 5, paro, localizei. Bastante simples. Bem, vamos agora ver um exemplo de uma busca sem sucesso, ou seja, uma busca em que a chave procurada não foi localizada. Eu tenho aquela mesma árvore que a inicial, só que nesse caso eu quero localizar uma chave x igual a 2,5. Bem, eu começo com 2, 2,5 é maior do que 5, então eu chego no 7. Comparo 2,5 com 7, 2,5 é menor, vou para a esquerda do 7, que é o 3. Comparo 2,5 com 3, 2,5 é menor do que 3, mas quem está à esquerda de 3? Ninguém. O 3 não tem filo esquerdo, então nesse momento eu paro com a sinalização. Opa, aconteceu uma busca sem sucesso. O exemplo é simples. Vamos repetir esse exemplo com uma animação. 2, cheguei ao 7, vou para o 3. 3 à esquerda, parou, fracasso. Ou seja, houve um sucesso, a chave não foi localizada. Bem, vamos agora, só para confirmar que vocês entenderam esse conceito, é bastante simples. Por isso, o tempo que eu vou dar para o exercício, ele é curto, mas é suficiente para vocês conseguirem resolvê-lo. O exercício é o seguinte: verificar se ambas as árvores binárias seguintes são árvores binárias de busca ou não. É só dizer se são árvores de busca ou não são. Bem, pode ser verificado facilmente que nenhuma das duas árvores é árvore binária de busca. Ou seja, em algum ponto, aquela propriedade de que todo mundo que está à esquerda de um certo nó é menor do que ele, todo mundo que está à direita de um certo nó é menor do que ele, falhou. Bem, agora vamos descrever esse método através de um algoritmo. É apenas, digamos, reportar o que nós explicamos através de uma linguagem algorítmica. Vamos então definir como PT raiz, como sempre, um ponteiro para a raiz da árvore. Uma variável f, ela vai dar a natureza final da busca. Bem, a variável f é o seguinte: eu vou ter um procedimento e a variável f vai responder dizendo o que aconteceu com a busca. Para f igual a 0, eu vou ter árvore vazia. Então, o resultado da busca com f igual a 0 vai sinalizar para mim que a árvore é vazia. Se a árvore é vazia, não vai localizar ninguém, né? Mas eu preciso saber se a árvore é vazia, porque a árvore vazia sempre requer um tratamento especial. Bem, com f igual a 1, eu vou saber que x está em S. Nesse caso, uma variável denominada PT vai apontar para o nó procurado. E com f maior do que 1, eu vou dizer que x pertence a S. Bem, porque f, digamos, é maior do que 1 e não especificamente f igual a 2, porque vocês vão ver mais tarde que eu vou utilizar o algoritmo de busca para fazer inserção também. Então, quando o x não pertencer a S, quando houver insucesso, então eu vou querer dizer que, se por acaso o insucesso ocorreu porque uma subárvore esquerda estava faltando, a subárvore esquerda era vazia ou a subárvore direita era vazia. Vocês vão entender isso o porquê exatamente disso quando estudarmos o caso de inserções.
Então o algoritmo de busca está aqui, vocês podem seguir os detalhes dele sem qualquer dificuldade. A notação utilizada é a notação que estamos utilizando até agora. PT raiz é o ponteiro para a raiz. E inicialmente o que eu vou fazer é fazer PT raiz igual a PT. O procedimento chama-se busca árvore, portanto, aquela última linha da minha tela, ela contém, aquela última linha não figura não faz parte do procedimento, é a chamada externa, não é isso? Bem, então a inicialização do processo significa fazer PT igual a PT raiz e eu chamar busca árvore XPTF, onde X é a chave procurada, PT é um ponteiro para o nó corrente, o nó que está sendo examinado no momento, e F é aquela variável que vai conter o resultado da busca. F igual a 0 vai me dizer que a minha árvore era vazia. Com F igual a 1, eu vou dizer que encontrou, vou sinalizar que encontrou. E com F igual a 2 e 3, repetindo, 2 e 3 significa que não encontrou. Nesse caso, o F igual a 2 vai sinalizar que ele não encontrou porque nós caímos numa subárvore esquerda vazia. E F igual a 3 porque caímos numa subárvore direita vazia. Bem, a complexidade do algoritmo é bastante simples. Em cada passo, basta verificar que nós efetuamos um número constante de operações. E essas operações são todas de tempo constante também. Então a complexidade é o número total de chamadas. O número de chamadas pode ser verificado da seguinte maneira. Cada vez que eu efetuo uma chamada nova, é porque eu desci um nível na árvore. Ora, então o número de chamadas é, no pior caso, igual a quê? Igual a altura da árvore. E a altura da árvore, no pior caso, é igual ao quê? Ao número de nós. Então, no pior caso, eu vou ter a complexidade desse algoritmo, vai ser da ordem do número de nós, ou seja, O de n. Reparem que a complexidade, no caso, depende de quê, então? Da altura da árvore. Quando nós estudamos propriedade de árvores binárias, eu havia mencionado que a altura da árvore desempenhava um papel importante. E agora vocês podem entender por quê. Quanto mais chatinha a minha árvore, quanto menor a altura, ou seja, quanto mais gordinha e chatinha a árvore, mais eficiente é o processo. E quanto mais espichada é a árvore, pior é o processo. Então, digamos, a complexidade a melhor árvore que eu posso utilizar é aquela que tem altura mínima. Que nós vimos na aula passada que a altura mínima é logarítmica. Enquanto que a maior altura pode ser linear. A maior altura pode ser igual ao número de nós da árvore, no pior caso. Bem, então a árvore binária de busca ótima é aquela que minimiza, uma árvore binária de busca ótima é aquela que minimiza o número de chamadas daquele procedimento. E nesse caso é igual ao quê? A altura. E qual é a árvore que minimiza a altura? Nós vimos também na última árvore que é a árvore completa. Na última aula, nós vimos também na última aula que é a árvore completa. Portanto, a árvore completa é a árvore binária de busca ótima. E a complexidade é igual à altura. Nós vimos na última aula que o valor dessa altura era logarítmico. Isso pode ser observado porque o número de nós de uma árvore está entre 2 elevado a h menos 1 e 2 elevado a h menos 1. E nesse caso, o valor da esquerda, 2 elevado a h menos 1, que digamos é o melhor de todos, corresponde à árvore cheia. A árvore cheia é aquela que o n é tal que dê para encher a árvore toda, ou seja, todas as subárvores vazias da árvore se localizam no último nível. Enquanto que o valor mais à direita, que é dentre o pior caso para uma árvore ótima, mas aí não depende de nós, depende do número, não depende da nossa construção, depende do número de nós, né? Depende do n.
corresponde ao caso em que no último nível eu tenho apenas um nó. Então o melhor de tudo é quando o último nível está completo. E o pior de tudo é quando no último nível nós temos apenas um nó. Isso aqui, digamos, é o melhor e o pior relativo à melhor árvore, né? Bem, portanto, repetindo que a complexidade da árvore, nós sempre podemos resolver o problema de busca em tempo logarítmico, utilizando o quê? Uma árvore completa. Então, a complexidade da melhor árvore para resolver um problema de busca da árvore ótima é ordem de log de n. Bem, vamos fazer um outro exercício. Está ilustrado nessa tela. Seja S igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um conjunto de 7 chaves. O que eu quero fazer é desenhar a melhor e a pior árvore binária de busca para essas 7 chaves. A melhor árvore, eu já mencionei, que seria a árvore completa. E a pior árvore, eu queria que vocês pensassem um pouquinho, é bastante simples, mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho para desenhar qual seria a pior árvore para esse caso daqui. Tempo 5 minutos é até excessivo. Bem, está aqui a solução. A pior árvore está ilustrada na parte esquerda dessa tela, corresponde o quê? A uma árvore zigue-zague. Qualquer árvore zigue-zague serve, porque qualquer árvore zigue-zague, cada nó tem um filho apenas, a altura de uma árvore zigue-zague é igual ao número de nós da árvore. E a melhor árvore é uma árvore, nesse caso, cheia. A árvore completa, que nesse caso vai ser cheia, porque com 7 nós é possível, toda a árvore completa é cheia. E ela está desenhada na parte direita. E eu agora acrescentaria duas perguntinhas simples, que é o seguinte: quantas são para esse exemplo, quantas são as piores árvores e quantas são as melhores árvores? Bem, reparem que as piores árvores são várias. Você poderia, essa árvore, ela é toda assim, do lado esquerdo, de 1 para 7 assim. Se eu iniciasse por 7 e não por 1 e fosse decrescente, eu teria uma árvore assim, ao contrário. Agora, dá para perceber o seguinte: eu posso iniciar por qualquer nó que não seja 1 e 7 e colocar depois qualquer um outro. É sempre possível fazer isso, e de tal forma, com a condição, porém, de que eu obtenha uma árvore zigue-zague. E sem dificuldade vocês chegarão a contagem de que o número de árvores zigue-zagues que eu posso formar com 7 chaves é igual a 2 elevado a 6, 64. E no caso, o número de árvores cheias é exatamente uma. Você não consegue fazer mais do que uma árvore cheia para um conjunto de 7 chaves. Bem, agora vamos resolver o problema de inserção. Bem, por que inserção? Porque é o seguinte, vocês têm que imaginar, digamos, a aplicação disso daqui. A árvore binária de busca, você se utiliza, digamos, é uma das ferramentas mais utilizadas em computação em qualquer área. Onde é que você poderia, digamos, utilizar? Suponha, nós estamos atualmente no mês de abril, mês em que a população é convocada para fazer imposto de renda, por exemplo. Todo mundo tem um registro lá no imposto de renda e tem um CPF. Bom, o que é o CPF? O CPF, no nosso caso, é a chave. E esse registro, os nossos dados estão gravados na Receita Federal, em um arquivo, que nesse caso nós estamos chamando de conjunto, em que cada identificador, ou seja, cada chave é o nosso CPF. E, digamos, alguém deixou de comparecer até o dia 30 de abril, digamos, para entregar a sua declaração de imposto de renda. Então, a Receita Federal vai, digamos, efetuar uma busca para saber quem deixou por exemplo, quem deixou de comparecer, para mandar uma cartinha lá para a pessoa
para relembrar, para convocá-lo a fazer a sua declaração. Por aí vocês veem, digamos, a utilidade do problema de busca. Ele quer encontrar, não quer encontrar todo mundo, ele quer encontrar aquele fulano, especificamente, que, digamos, que fez sua declaração errada ou caiu na malha fina e assim por diante. Ou então, por exemplo, digamos, alguém fez 18 anos, acho que é 18 anos de idade mínima para fazer imposto de renda, digamos, alguém fez 18 anos hoje. Então ele tem que ser colocado no sistema. Então já existe um arquivo, que no nosso caso, estou supondo que seja uma árvore binária de busca, em geral são árvores também, porém um pouco mais sofisticadas, um pouco mais. Mas o princípio é, entendendo a árvore binária de busca, vocês entenderão qualquer outra árvore que a Receita Federal possa utilizar. Bem, então é o seguinte, uma outra pessoa, digamos, completou 18 anos de idade. Se completou 18 anos de idade, ele tem que ser inserido no sistema. Então vocês necessitam de um algoritmo de inserção. O que é o algoritmo de inserção? É colocar uma nova chave no sistema, vai colocar um novo CPF no sistema. Então como é que vai funcionar o nosso algoritmo? Bem, nós temos SI é uma chave a ser inserida. Então eu vou supor que a minha nova chave, o meu novo CPF que vai entrar no sistema é o SI. S igual a de S1, SN é o conjunto de chaves existentes. Eu tenho N chaves. T, minha árvore de busca já existente para S. E X é a chave a ser inserida. Aliás, eu vou denominar de SI uma chave genérica. E X é o novo CPF. Tá? O sujeito que completou 18 anos de idade é o X. Bem, a ideia do algoritmo é o seguinte. Eu vou utilizar inicialmente aquele algoritmo que nós estudamos para a busca. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma busca. Em primeiro lugar. Bem, aí, como resultado da busca, lembram, eu falei para vocês, a busca ela vai dizer, primeiro, tem um valor F que vai dar o resultado da busca. Com F igual a 1, eu vou dizer se a chave foi localizada ou não. F igual a 2, se foi localizada à esquerda. Se não foi localizada, mas eu saí pela esquerda, a subárvore vazia era a esquerda. E F igual a 3, a subárvore vazia era a direita. Bem, se o resultado da busca for 1, o que significa? Significa que aquele elemento que eu quero inserir já existe, então é uma inserção inválida. É como se, digamos, você quer colocar um novo CPF no sistema e o CPF já existe. Já existe de um outro alguém, digamos. É um erro. Então tem que ser sinalizado isso. Você não pode, digamos, inserir alguém lá com uma chave duplicata. O identificador tem que ser único. CPF de cada pessoa, você não pode ter duas pessoas com o mesmo CPF. Bem, então a chave tem que ser única. Então você não pode deixar que isso aconteça. O algoritmo tem que ser, digamos, esperto o suficiente para perceber isso e proibir essa situação. Em caso negativo, se o F não é 1, F igual a 2 ou 3, então ótimo. Quando o F igual a 2 ou 3, por que eu preciso do 2 ou 3? Se sair com F igual a 2, eu vou inserir o meu X como filho esquerdo do último nó consultado. E se o F for igual a 3, eu vou inserir o meu a minha nova chave como filho direito do último nó consultado. Bem, está aqui agora o algoritmo. Isso aqui, digamos, tem a formulação em linguagem algorítmica exatamente daquilo que eu acabei de falar. Repara que o algoritmo se inicia fazendo PT igual a PT raiz e em seguida, o que está escrito lá? Busca a árvore XPTF. Então esse algoritmo chama aquele outro algoritmo lá de busca para inicialmente efetuar a busca. E depois, conforme for o resultado da busca, ele vai dizer, se o F for igual a 1, inserção inválida. Já tem alguém com esse CPF aí. Ou se o F é igual a 2 ou igual a 3, então ele vai colocar a nova chave à esquerda ou à direita, respectivamente. A complexidade de inserção é igual à complexidade de busca. Porque, reparem que as operações que
que se seguem abaixo são executadas exatamente uma vez. Eu quero só lembrar um outro detalhe em relação a esse algoritmo. Quando eu vou inserir alguém, eu preciso de criar um espaço para esse alguém. Tá certo? Eu tenho que... Entrou um novo registro lá no sistema da Receita Federal. Então ele tem que colocar em algum lugar lá nome, endereço, telefone, profissão, essas coisas todas. Bem, então eu estou supondo, nesse algoritmo, isso aqui está sendo, digamos, modelado através daquela função lá, ocupar PT1. Esse ocupar PT1 significa o seguinte, eu vou num certo lugar da memória, onde eu suponho que exista memória disponível, ocupar uma porção dessa memória que seja de tamanho suficiente para, digamos, armazenar os dados da nova chave que está sendo inserida. Bem, já vimos então, em relação à árvore binária de busca, os problemas de busca e inserção. Vamos ver agora a construção da árvore binária de busca. Bem, porque até agora nós estávamos supondo que a árvore já existisse. Aí alguém fala, bom, mas eu quero, quando eu vou fazer uma coisa nova, não existe nada. Eu tenho um conjunto de dados, eu quero criar a árvore. Como é que eu crio? Bem, você cria da mesma maneira. É uma maneira bastante simples. Você cria utilizando o algoritmo de inserção. Se você tem um conjunto de nós, conjunto de chaves que devem, digamos, compor uma nova árvore, você faz o seguinte, pega a primeira árvore lá e faz uma inserção. Bom, supondo que a árvore inicialmente é vazia. O nosso algoritmo de busca e inserção, ele supunha uma árvore vazia. Lembra que eu falei para vocês, você precisa de um F, aquele valor F, que é o resultado lá da busca, com F igual a 0, ele indicava que a árvore era vazia, porque a árvore vazia você sempre requer um tratamento especial. Um tratamento especial de uma árvore vazia é o seguinte, quando a árvore é vazia, aquele ponteiro da árvore, PT raiz, ele aponta para o nada. Quando ele é vazio, aí você sabe que o PT raiz é nada, aponta para lambda, né? O símbolo que nós utilizamos para esse nada é lambda. Então, se PT raiz é lambda, significa que a árvore é vazia. Aí você vai lá, ocupa um nó, e você faz o PT raiz apontar para esse nó e acabou. Significa que a árvore agora passa a ter um nó só, que é a raiz. Bem, então você inicialmente, digamos, para o primeiro nó, você cria, a partir do vazio, você cria uma árvore com um nó. Depois pega o segundo nó e insere nessa árvore. O terceiro nó insere nessa árvore, e assim por diante. Então, de modo geral, se você chamar de T de 1, a árvore que tem um nó só, T de 2, a árvore que tem um nó só, T de 3, a árvore que tem um nó só, assim por diante, o procedimento sempre consiste no seguinte, para cada I você insere o iésimo nó na árvore TI-1. É o que ilustra a presente tela. Bem, a complexidade do algoritmo de inserção, no caso, é igual ao número de nós da árvore. Só observando, porém, o seguinte, em cada passo é igual ao número de nós da árvore. Por quê? Porque eu, para inserir um nó, no pior caso, se eu der azar, digamos, se eu tenho os nós ordenados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou seja, 1 é menor que 2, 2 menor que 3, 3 menor que 4, assim por diante. Se eu for inserir, digamos, inicialmente o nó 1, depois o nó 2, depois o nó 3, depois o nó 4, eu vou ter uma árvore zigue-zague assim, ó. Todo mundo só vai ter filho direito. Nesse caso, quando eu estiver inserindo, digamos, o iésimo nó, eu vou efetuar quantas comparações, tá? Quantos passos? Eu vou efetuar I passos. Então a complexidade será igual a N vezes O de I. Ou seja, como I pode ser O de N, seria N vezes O de N, o que dá N ao quadrado passos no pior caso. Isso no caso de eu ter uma árvore zigue-zague. Então você, para construir uma árvore binária de busca, utilizando esse método, você necessita, no pior caso, O de N2 passos, que é um pouco pior, digamos, do que se poderia esperar. Nós podemos melhorar esse resultado. De que maneira? Vamos ver já.
Bem, mas vamos ver um exemplo de como isso funcionaria. Suponha que eu tenha aqui uma árvore binária de busca, essa que está ilustrada, raiz 3, os nós vão de 1 a 7. Repare que eu mencionei que para construir a árvore através desse processo, você pegava uma sequência qualquer, ou seja, uma permutação, e ia primeiro colocando o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, sempre colocando na árvore binária obtida até então. Bem, então a árvore vai depender de qual sequência você escolheu, de qual permutação que você escolheu. Então, nesse caso daqui, é fácil ver que essa árvore pode ser construída através da seguinte permutação: 3, 1, 7, 2, 5, 4, meia dúzia. Por quê? Bom, 3 é o primeiro. O 3 é a raiz, 3 tem que ser o primeiro. Se o 3 não fosse o primeiro, você não ia construir essa. Você poderia construir uma outra, mas não essa. Bem, depois o 1. Tá? Depois o 2. Repara que se após o 3 viesse o 2, você também não construiria essa, porque o 2 é menor que 3. E depois o 3, ficaria o 2 como filho esquerdo de 3, e o 1, quando entrasse, ele ficaria como filho esquerdo do 3 e do 2. E assim por diante. É fácil ver que com essa permutação, 3, 1, 7, 2, 5, 4, meia, você chega a essa árvore. Aí eu pergunto, será que essa permutação é única? Existem outras permutações que conduziriam a essa mesma árvore? A resposta é naturalmente positiva. Por exemplo, a permutação 3, 7, 5, 6, 1, 2, 4 conduz à mesma árvore. Porque, repara, se após o 3 vier o 7 e não 1, isso não vai fazer mínima diferença, porque o 7 vai para a direita do 3, o 1 vai para a esquerda. Então, eles não alterariam, você pode trocar o 7 com 1. Nesse caso, que eles não alterariam o formato da árvore a ser obtido. Agora, reparem, a permutação 3, 1, 2, 5, 4, 7, 6 não conduz à construção dessa árvore. Por quê? Bom, depois do 3 entra o 1 e entra o 2. Aí tudo bem, do lado esquerdo dela seria igual. Depois entra o 5. Se entra o 5 antes do 7, o filho direito do 3 seria o 5 e não o 7. Então, a árvore seria diferente já. Então, essa tela exibe, digamos, a construção dessa árvore binária de busca passo a passo. Construí o 3, depois eu vou inserir o 1 na árvore obtida até então. Então, fiquei com a árvore 3, 1. Depois eu vou inserir o 7 na árvore obtida até então. Ficou 3, 1, 7 e assim por diante, até vocês chegarem à última árvore dessa tela, localizada na parte inferior direita. Bem, essa permutação 3, 1, 7, 2, 5, 4, 6, 3, 1, repara, 3, 1, 7, 2, 5, 4, 6 me conduz exatamente a essa mesma árvore. Bem, vamos agora tentar, quando eu mencionei o problema de construção, eu mencionei que a complexidade era O(n²), e eu mencionei também que nesse caso nós poderíamos melhorar um pouco. De fato, nós podemos melhorar um pouco da seguinte maneira. Bem, nós não escapamos do fato de vamos construir a árvore, digamos, colocando elemento a elemento nela. Porém, a complexidade é ordem² não porque os elementos eram colocados um a um, mas porque a árvore obtida poderia ser uma árvore tipo zigue-zague. Nessa árvore zigue-zague, a altura é sempre grande, a altura é da ordem do número de nós, então eu tendo, digamos, a consumir sempre tempo excessivo. Eu mencionei também que a melhor árvore possível é a árvore completa. Então pergunta, por que não construir a árvore completa sempre, então? Então vamos construir a árvore completa, vamos ver como efetuar isso. Só lembrar, qual o elemento que é a raiz de uma árvore binária completa? Bem, é sempre o elemento central. O elemento central pode ser único. Repara, o elemento central é único se o número de nós é ímpar.
Se o número de nós é par, eu tenho dois elementos centrais. Então você pode ser um dos dois. Você escolhe aleatoriamente. Você pode escolher aleatoriamente um dos dois. Ou dar sempre preferência para a esquerda ou para a direita, isso tanto faz. Você pode escolher qualquer um dos dois. Bem, nesse caso você faz a escolha do elemento central, já colocou lá. O elemento central digamos, será a raiz da árvore. Bem, então você quebrou o teu conjunto em dois. Todos aqueles que são menores do que o central e todos aqueles que são maiores do que o central. Aí você já sabe que todos aqueles que são menores do que o central vão para a subárvore esquerda da raiz. E todos aqueles que são maiores vão para a subárvore direita. Aí você repete esse processo recursivamente. O que você faz agora? Pega quem ficou, todo mundo que era menor do que a raiz, escolhe o central, e o central é o eleito para ser o filho da raiz. E com isso daqui, você novamente quebra aquele conjunto em dois pedaços. Os menores do que aquele eleito e os maiores do que aquele eleito. E prossiga assim recursivamente. Apenas para formalização melhor, você vai necessitar, nós vamos definir dois elementos extras que na realidade não fazem parte da árvore, porque os elementos que fazem parte da árvore, que compõem o meu conjunto de chaves, são desde S1 até Sn. Bem, você vai escolher os elementos S0 e Sn mais 1, da seguinte maneira. O S0 é o menor de todo mundo e o Sn mais 1 é o maior que todo mundo. E nós sempre supomos que S1 é menor que S2, menor que S3, etc., é menor que Sn. Então o S0 é menor que S1 e o Sn mais 1 é maior do que o Sn. Então você então pode, digamos, enunciar o teu processo da seguinte maneira. A cada passo você vai inserir em T uma nova chave SJ de índice médio entre as duas chaves SI e SJ já inseridas. Então, de início, você define por convenção que S0 e Sn mais 1 já estão inseridas. Só para poder, digamos, você escrever esse fato no teu passo geral. Apesar de que elas não fazem parte da árvore e elas vão apenas figurar figurativamente, digamos, no teu algoritmo. E tais que não hajam chaves já inseridas entre SI e SJ. Aí você, agora então, você vai inserir o SJ e define então o SJ como já inserido. E repete o processo. Qual é a complexidade? Bem, a complexidade é o seguinte, você vai fazer isso N vezes, não tem jeito, porque em cada passo você vai efetuar uma inserção. Porém, o número de vezes que você vai repetir essa operação é igual à altura da árvore. E a altura da árvore, no caso, vai ser logarítmica. Então, a complexidade baixa de O de n ao quadrado para O de n vezes log de n. Exercícios. Sejam P1 e P2, duas permutações de um conjunto de chaves S. Então, se tem um certo conjunto de chaves S, e P1 e P2 são duas permutações. E T1 e T2 são as árvores binárias de busca correspondentes a P1 e P2. Lembrem que eu falei que com uma certa permutação você pode construir uma árvore binária de busca. Ela te conduz a uma árvore binária de busca. Supondo que você vá construí-la sempre inserindo os elementos um de cada vez, obedecendo a ordem da permutação. Bem, então eu quero mostrar o seguinte. Mostrar ou dar contra-exemplo. Se P1 é diferente de P2, P1 é diferente de P2, se somente se T1 é diferente de T2. Eu quero que vocês provem ou deem contra-exemplo. Eu já, digamos, dei meia dica acerca desse probleminha, é bastante simples, vocês têm 2 minutos para resolvê-lo. Reparem de novo, quando eu falo se, somente se, vocês têm 2 problemas embutidos num só. Um problema, se P1 é diferente de P2, implica T1 diferente de T2. Segundo problema, T1 diferente de T2 implica P1 diferente de P2. Bem, está aqui a solução. A primeira parte, você tem
um contra-exemplo. Aí você tem P1 igual a 213, P2 igual a 231, e você tem uma árvore T1, essa daqui, e a árvore T2 ilustrada da outra maneira. Aí você tem P1 diferente de P2 e implicando com T1 igual a T2. Bem, vamos ver agora comprimento de caminho interno. Vamos examinar esse conceito, que é um conceito, digamos, teórico em árvores, de um modo geral, não somente árvores de busca, e vamos ver sua aplicação no problema de busca. Ou seja, então vamos ver um conceito, digamos, matemático de árvores binárias e depois a sua aplicação de por que nós estamos nos preocupando em definir esse conceito. O conceito denomina-se comprimento de caminho interno. Bem, seja S um conjunto de chaves, que vai desde S1 a Sn, e T uma árvore binária de busca para S. Vamos denotar por L índice I o nível em T da chave Si. Lembrem, o nível de um nó é o número de nós que vai desde a raiz da árvore até chegar àquele nó. Esse é o nível do nó. Bem, então eu vou denotar por L índice I o nível do nó Si, ou da chave Si na minha árvore T. Bem, o chamado comprimento de caminho interno da minha árvore é simplesmente o somatório desses níveis. Então, o somatório dos níveis, de todos eles, é o comprimento de caminho interno. Vejamos um exemplo. Nós temos nessa tela uma árvore 3, 1, 2, 7, 5, 4, meia dúzia. Nós denotamos por I de T o comprimento de caminho interno. Qual é o valor de I de T, ou seja, do comprimento de caminho interno? Bem, o nó 3 está em que nível? Nível 1. Então, é 1 mais o nível do nó. Quantos nós temos no nível 2? 2 nós. Então, 1 mais 2 mais 2. Quantos nós temos no nível 3? 2 nós. Mais 3 mais 3. Quantos nós temos no nível 4? 2 também. Então, o comprimento de caminho interno, nesse caso, é igual a 1 mais 2 mais 2 mais 3 mais 3 mais 4 mais 4, que é igual a 19. Bem, por que é importante esse conceito no problema de busca? Porque, repare o seguinte, o comprimento do caminho interno representa o número total de comparações efetuadas pelo algoritmo de busca para o acesso a todos os nós da árvore. Suponha o seguinte, porque quando eu vou acessar todos os nós, daí eu vou partir para o número médio, que agora nós vamos falar não só no pior caso, mas vamos falar no caso médio também. Eu estou interessado em saber, por exemplo, em média, qual é o meu gasto, qual é meu tempo, gasto em tempo, para localizar um nó. Então eu suponho o seguinte, eu suponho que eu vou localizar todos e divido pelo número de nós. É isso. Para localizar a raiz é super rápido, porque é o primeiro. Para localizar um nó que está lá embaixo, é o que vai, digamos, demorar mais, vai me consumir um tempo maior, que eu tenho que percorrer a árvore desde a raiz até a sua altura máxima, até o nó localizado na altura máxima. Bem, então o que representa o comprimento de caminho interno? Ele representa, na realidade, o número de passos que eu efetuo para acessar todo mundo. Tá certo? Porque para acessar a raiz, nesse caso, eu vou requerer um passo só. Para acessar, digamos, o nó 1, eu vou requerer 2. Então, nessa soma que aparece nessa tela, onde tem aquele 1 mais 2, esse primeiro 2 é o número de passos que eu preciso para acessar o nó 1. O segundo 2 que aparece nesse somatório é o número de passos que eu necessito para acessar o nó 7, assim por diante. Então, no total, esse total vai ser igual ao comprimento de caminho interno da árvore, daí a sua importância. Bem, com isso daqui eu consigo modelar, digamos, a busca com sucesso. Vamos agora modelar a busca sem sucesso. Para modelar a busca sem sucesso é um pouquinho mais complicado.
Porque, só para lembrar, a busca sem sucesso terminava sempre aonde? Terminava numa subárvore vazia. Só que eu identificava que a subárvore era vazia chegando ao nó digamos, que é aonde aquela subárvore vazia estaria pendurada. E além disso, digamos, a busca sem sucesso não corresponde, digamos, a procurar uma chave só. A busca sem sucesso pode corresponder, digamos, a uma quantidade muito grande de chaves possíveis e inexistentes. É como se fosse, digamos, busca sem sucesso, como se fosse consultar, digamos, um CPF que não está digamos, lá no cadastro lá da Receita. Ou, digamos, que seja um CPF inválido, ou porque, digamos, é um CPF válido, mas que por algum motivo foi baixado. Tá certo? Agora eu pergunto, ele é único? Como, digamos, cada CPF válido é único. E os CPF inválidos, ou seja, os não existentes? Não. Qualquer número, digamos, que possa ser válido para o CPF, mas que não esteja digamos, no arquivo ativo naquele instante, digamos, alguma coisa que deva ser considerada. Então, para a modelagem de buscas sem sucesso, eu vou modelar isso através de conjuntos, ou seja, intervalos de chaves válidas. Então, nesse caso, eu tenho R, o conjunto de todos os valores possíveis para as chaves. Todos, qualquer um eu vou chamar de R. Bom, R0 são todos os valores de chaves possíveis menores do que o primeiro. Tá? A primeira chave válida é S1, não é? Bem, existem chaves válidas menores do que S1? Sim, podem existir várias, tá? Só que elas não estão na minha árvore. Então, o conjunto de todas as chaves válidas menores do que o S1, eu vou chamar de R0. Analogamente, Sn é a maior chave. O conjunto de todas as chaves válidas maiores do que Sn, eu estou denominando de Rn. Bem, e de modo geral, eu estou denominando de RJ o conjunto de todas as chaves válidas, ou seja, todos os X pertencentes a R, tais que estejam entre SJ e SJ mais 1. Reparem que SJ é uma chave válida e, digamos, na minha árvore. SJ mais 1 é a chave da minha árvore imediatamente seguinte em valor ao SJ. Só que entre SJ e SJ mais 1 podem existir outras chaves, mas que não estejam na árvore. Lembram naquele primeiro exemplo dessa aula de busca sem sucesso, em que nós tínhamos as chaves válidas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E daí essas chaves compunham a minha árvore. Aí eu quis localizar a chave x igual a 2,5. Bem, o que é o x igual a 2,5? É uma chave que não estava na árvore, por isso que a busca foi sem sucesso, mas localizada entre a chave igual a 2 e a 3. Então ela estaria localizada, no caso, no meu R2, seguindo essa nomenclatura. Bem, então eu tenho N mais 1 conjuntos R's, desde R0, R1, etc. até Rn, me dá um total de N mais 1. E eles representam diferentes intervalos onde as chaves que não estão na minha árvore, ou seja, que conduzem à busca sem sucesso, podem estar localizados. Bem, aonde se localizam podem se localizar na minha árvore binária de busca esses conjuntos R's. Bem, esses conjuntos R's correspondem a subárvores vazias. Lembram quando nós estudamos propriedades matemáticas de árvores binárias e chegamos à conclusão que uma árvore binária com N nós tem exatamente N mais uma subárvores vazias? Pois é por isso que nós necessitamos exatamente aqui de dividir o nosso conjunto de chaves que não estão existindo, chaves, digamos, que estão fora da minha árvore, que conduzem à busca sem sucesso, em N mais 1
conjuntos R's. Cada um deles correspondendo a quem? Correspondendo a cada subárvore vazias. E mais, dá para ver também, através de uma propriedade importante, que esses R's, eles se localizam da esquerda para a direita na minha árvore binária de busca. Ou seja, o mais à esquerda vai ser R1, R2, eles vão aparecer ordenados na minha árvore binária de busca. Vocês poderão examinar esse fato através do exemplo seguinte. A modelagem, então, dos nós externos, desses conjuntos R, pode ser observada na figura dessa tela. Nós temos uma árvore binária com 7 nós, de 1 até 7. Portanto, quantos conjuntos R? Nós temos 8 conjuntos, desde R0 até R1. Nós vamos sempre convencionar o seguinte: os nós internos, que são os nós que compõem a minha árvore propriamente dita, que são as chaves, vão sempre corresponder na figura a nós redondos. Os nós quadrados vão corresponder sempre aos intervalos de chaves, ou seja, vão corresponder ao ponto de término de buscas sem sucesso. Com isso daqui, ele se localiza onde? É como se, digamos, os nós quadrados estivessem preenchendo os lugares das subárvores vazias. Então, com isso daqui, se você considerar a árvore formada pelo conjunto dos nós internos e mais os chamados externos, os nós quadrados vão ser denominados de externos, isso aqui daria sempre uma árvore estritamente binária. Lembra? A árvore estritamente binária é aquela que cada nó possui 0 ou 2 filhos exatamente. Vamos definir então o que seja comprimento de caminho interno. Lembra? O comprimento de caminho externo. Vocês lembram que o comprimento de caminho interno era aquela figura que me dava exatamente o número de comparações, o número de passos que eu teria que executar para, digamos, acessar todos os nós. Ou seja, o número de passos correspondentes, digamos, a todos os nós, ou seja, de uma busca com sucesso. Da mesma maneira, o comprimento de caminho externo vai me conduzir a eu poder modelar a busca sem sucesso. Então, nesse caso, você já tem uma árvore binária com N nós, e eu vou denominar por L' índice I o nível do nó RK ou RI em T, ou L' de K, o nível do nó RK em T. Repare, então o que vai ser, qual é a figura para mim, digamos, importante? Bom, no comprimento de caminho interno, quando eu acessava uma certa chave localizada no nível I, eu efetuava quantos passos? Bem, se era no nível I, no nível LI, efetuava LI passos. Porém, no caminho, numa busca sem sucesso, eu deteto a presença de um nó, de uma busca sem sucesso, ou seja, a mesma coisa, eu deteto a presença de um nó que possua subárvore, como um dos filhos, alguma subárvore vazia, no nó pai dele. Ou seja, eu deteto um nível antes. Então, por isso, para mim, o número de passos correspondentes, digamos, a eu acessar, a eu sentir a presença do nó quadrado R índice I, é igual a quê? É igual a L' índice I menos 1. Então, portanto, eu vou efetuar o quê? Um somatório dos valores L' índice I menos 1, desde I igual a 0 até I igual a N. Isso aqui vai me dar o somatório de eu acessar, digamos, todos os nós quadrados R's. E a esse valor eu dou o nome de comprimento de caminho externo. Exemplo, se eu tenho essa árvore aqui, 3, 1, 2, 5, 6, 7, e com os nós externos, desde R0 até R7, o comprimento de caminho externo vai ser dado por esse somatório aí, 2 mais 2 mais 3 mais 3 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Por quê? Bom, esse 2 o que é? Para eu acessar, digamos,
Esse 2 é o valor, o primeiro 2 desse somatório é a parcela correspondente ao valor R0. Qual é a parcela correspondente ao valor R0? Bom, o nó quadrado R0 está em que nível? 3. Então eu diminuo 1 do 3, que vai me dar 2, então corresponde ao valor 2, é o primeiro 2. O segundo 2 corresponde ao valor R7, porque R7 está no nível 3, então, portanto, L'7 menos 1 dá igual a 2 e assim por diante. Aqueles valores 4 valores, os 4 últimos valores, 4 mais 4 mais 4 mais 4 desse somatório, corresponde o quê? Corresponde às parcelas dos nós quadrados R3, R4, R5, R6, que se localizam no nível 5 dessa árvore. Bem, conforme eu mencionei, o comprimento de caminho externo representa o número total de comparações para as buscas sem sucesso. Bem, considerando que cada intervalo seja, digamos, atingido apenas uma vez. Cada intervalo RI seja, digamos, atingido uma vez. Então, digamos, os dois valores juntos, I de T, comprimento de caminho interno, e E de T, comprimento de caminho externo, me dão, digamos, a qualidade, me dão uma ideia da qualidade da minha árvore binária de busca. E, portanto, quanto menor, melhor. Quanto menor o valor de I de T, melhor a árvore. Quanto menor o valor de E de T, melhor a árvore. Bem, e como exercício final dessa aula, nós vamos determinar o comprimento de caminho interno e externo, ambos da seguinte árvore binária T, essa árvore dada por essa figura. A solução desse problema encontra-se nessa tela. É bastante simples de vocês verificarem o valor de I de T e o valor de E de T. E com isso nós terminamos a aula número 20, onde estudamos árvores binárias de busca e vimos especialmente algoritmos de inserção e busca, e eu chamaria atenção para vocês da importância do algoritmo de busca de modo geral e suas inúmeras aplicações. Vale a pena dar uma repassada e ter esse algoritmo, digamos, bem dentro de vocês. Até a próxima.